Amém. Bom dia a todos aí, os irmãos. David, que está aqui com a gente nessa reunião de oração. Hoje é 24 de agosto de 2026. Mais uma reunião de oração. Seguimos aqui nossa série, ia dizer campanha, né? Série de oração, oração e propósito, em Atos. E hoje a reflexão e as orações são em cima do texto de Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 23, que é a narrativa ali da história da conversão de Cornélio. E não sei se você já ouviu essa expressão, acredito que sim, mas é considerado o Pentecoste dos gentios. Então chamam esse momento aqui de Pentecostes dos gentios. Teve mais de um desses em Atos, né? Mas é o momento do Pentecostes dos gentios. Então, e sobre isso vai ser as nossas orações nessa manhã. E eu queria já pedir aqui, então, vamos começar com o Genivaldo. Você já tomou o seu café? Já engoliu o pão? Genivaldo, você pode fazer essa oração agora? Posso. Pode ir terminando aí que eu vou anunciando para você. Vamos orar para que Deus, porque o tema, o pensamento da reflexão nesse texto aqui é que Deus, ele é soberano e ele governa a missão. Ele convida o homem, ele convida a igreja, né, dá ideias, planos, mas quem governa e quem lidera a missão é o próprio Deus. E ele que prepara tanto aquele que vai ir, quanto aquele que vai receber. Até mesmo o gentil, Deus já está agindo e preparando o caminho. Então, Genivaldo, ora para que Deus prepare corações para ouvir o Evangelho. Vamos pensar aqui em Uberlândia, mas vamos pensar no mundo, para que Deus prepare os corações, para que Deus coloque lá as dúvidas, as perguntas, as curiosidades ou situações. Às vezes Deus gera uma crise mesmo, uma dificuldade, porque isso vai levar a pessoa para o Evangelho. Então, ore para que Deus prepare corações para o Evangelho e a gente possa ver isso aqui mesmo, nos nossos testemunhos, entre amigos, na cidade também. Amém? Amém. Senhor, graças te damos, Pai, porque o Senhor nos tirou da cama hoje, nos dando vida, mais um dia de vida, Senhor Deus. Muito obrigado. Senhor, diante de ti, eu quero pedir, papai, aqui junto com os irmãos, papai, que como o Senhor é o dono de tudo, Senhor, o Senhor que, que abençoa, Pai, pessoas que colocam no coração o sentimento, a vontade, o desejo, Pai, de ir para as missões, aqueles que podem, Senhor Deus, aqueles que o Senhor escolhe, que o Senhor encha o coração do Espírito Santo, para que essa pessoa sinta aquele desejo impactante, Pai, de estar indo a missões. E aqueles que ficam, Senhor Deus, que o Senhor coloque no coração de cada um, Senhor, aquele desejo, aquela vontade de participar, que nem que seja na oração, nem que seja, Pai, na área financeira, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria e discernimento, ó Deus. Faça crescer entre nós, Pai, na nossa igreja, para que nós possamos ver pessoas, Pai, louca, desejando, Pai, o Senhor, desejando missões, porque o Senhor é que é o dono das missões, Pai. O Senhor é quem faz tudo. O Senhor é que quer ver o seu evangelho, Pai, indo pelos quatro cantos desse mundo. Então só o Senhor pode tudo. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fortaleça os nossos corações, Pai, para que nós não sejamos fracos, Pai, em obediência ao Senhor, à tua palavra, que o Senhor nos exorte, Pai, e nos traga para mais perto, Pai, que às vezes nós distanciamos muito, muito, mas o Senhor pode tudo, o Senhor pode resgatar, nos trazer aos teus pés, Pai, e nós termos essa vontade, que a nossa igreja veja isso, que a nossa igreja sinta essa vontade dos nossos irmãos, Pai, o desejo de estar indo a missões, Pai, e que seja alcançada, Pai, pelos quatro cantos do mundo, todos os lugares que o Senhor tem desejado, Pai.
e que pessoas sejam salvas, que pessoas vejam e sejam salvas pela tua palavra, Senhor Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. Genivaldo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, próxima oração. Convidar aqui Saulo Pai. Saulo, não sei se você já... quem não, né? Foi colher alguma fruta, e você não precisa nem fazer força. Às vezes é só estender a mão e a fruta já cai, tá prontinha, madurinha, né? Ou dar uma chacoalhadinha na árvore, já cai tudo. Esses dias tinha dois jovenzinhos ali numa árvore comendo umas frutas aqui na Jocum. Tava eu e o Cirlei no pé de jabuticaba, os dois subidos lá comendo jabuticaba. E às vezes é isso mesmo, às vezes a fruta já tá tão madura, mas tão no ponto, que cai sozinho. E tem gente assim, gente. Tem gente assim que nem foi evangelizada por crente, por cristão nenhum. Mas Deus já tá lá, já tá agindo nessa pessoa, já tá conduzindo e preparando tudo, que às vezes você só chega e prega, entendeu? Você só chega e colhe o fruto. Então, Saulo, eu queria que você orasse para que nós tivéssemos sensibilidade de perceber essas oportunidades. Tem pessoas que estão num processo então um pouco mais difícil, mas tem gente que o Espírito já está trabalhando. É o texto aqui, Cornélio já estava pronto, Pedro só chegou e colheu. Deus já estava trabalhando na vida dele. Então tem pessoas que cruzam o nosso caminho, tem pessoas que talvez estejam do seu lado, ou que surjam, que nós tenhamos essa sensibilidade de perceber essas pessoas que já estão sendo preparadas por Deus e que estão maduras, que são oportunidades mesmo que Deus coloca diante de nós para evangelizar. E Marcelo. Senhor, obrigado, Pai. Mais uma manhã, mais uma segunda-feira. O Senhor nos reúne aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso braço forte. A nossa esperança, Senhor. Queremos em breve estar com o Senhor. Obrigado, Pai. Cada um de nós. É a nossa oração nesse sentido. Que o Senhor nos, nos dê sensibilidade. A palavra como o Marcelo falou, nós sejamos, Senhor, sensíveis ao outro, sensíveis no nosso dia a dia, sensíveis para falar da tua palavra, para testemunhar da tua palavra, vivendo, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós. Que a nossa presença, nossas amizades, nós possamos alcançar o outro. E o Marcelo falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha ouvido. Muitas vezes já está pronto, falta a gente falar e a gente não fala. Falta a gente testemunhar e não testemunhamos. Ó Pai, nos ajude nesse sentido para que nós possamos cada dia mais estar alertas, estar vigilantes, estar com esse dinamismo, com essa vontade, com essa percepção de que nós podemos fazer isso, Senhor. Falar da palavra com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que estão à nossa volta. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Saulo. Muito bom, obrigado. Irmãos, as duas orações aqui, nesse sentido de entender que Deus é que move missões. E ele prepara tanto o que vai ir quanto o que vai receber. E a gente fez duas orações aqui por aqueles que Deus está preparando para receber a palavra, o evangelho, para serem tocados. Agora eu queria que a gente fizesse uma oração por aquele que vai ir.
E eu não estou falando só de uma perspectiva missionária, daquele que vai ir para o transcultural, para um outro país. Estou falando aqui de falar de Jesus, de evangelizar para pessoas. Pode ser aquele que vai para outra cultura, pode ser para o que vai só até o outro lado da rua. Então, próxima oração aqui, não sei se o pastor Éder está disponível aí, se pode Ô, orar. bom dia, Marcelão. Eu consigo. Estou aqui no trânsito, aqui no rotatório, mas aqui uns 15 segundinhos eu já estou parado. Então tá, vou te dar esse tempo aí, não tem problema. Vou continuando anunciando aqui. Porque Deus também, a gente vê no texto aqui de Atos 10, Deus queria ganhar Cornélio. E Deus já estava trabalhando com Cornélio. E Deus queria evangelizar, queria usar Pedro para isso. Só que Deus precisava preparar Pedro. Pedro tinha problemas. Pedro, o evangelista, Pedro, o que ia testemunhar, Pedro que ia levar a palavra, ele tinha dificuldades. Ele tinha preconceitos, ele tinha barreiras. E Deus precisava trabalhar também naquele que vai anunciar o evangelho. Amém. Imagina o Tiagão, né? Aí na Espanha, mas com o coração todo fechado para os espanhóis, cheio de barreira, cheio de preconceito, cheio de ideias contrárias, não vai dar certo. Então Deus também tem que trabalhar no coração daquele que vai anunciar para derrubar esses preconceitos. Então, ore, por Amém. favor, para que Deus revele e mostre as barreiras, os preconceitos que há no nosso coração, daqueles que anunciam o evangelho, para que esse fluxo, esse agir de Deus para ganhar pessoas aconteça com maior facilidade. Estamos numa época de política, e se Deus, e aí você é conservador, você é de direita, mas Deus quer te usar para evangelizar e ganhar alguém de esquerda. Mas você está cheio de preconceito, cheio de não. Deus precisa trabalhar. Então é isso. Ore para que Deus revele e remova preconceitos no nosso coração, para que isso não venha impedir de Ele nos usar para alcançar pessoas. Amém. Amém, Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor nos dá motivos de oração que vêm para transformar nossas próprias vidas, Pai. Esse motivo ele é muito sério, porque muitas vezes a gente quer falar de Jesus para aqueles que parecem conosco, Pai. Eu vejo isso nitidamente no nosso cacho, na minha casa, onde a gente reúne pessoas diferentes, mas que ao mesmo tempo moram no mesmo local, têm o mesmo tipo de vida, e como há rejeição para o que é diferente. Como a rejeição para aquele que é homossexual, para aquele que peca. É muito interessante como nós queremos pessoas, eu expliquei isso há dias atrás, que são melhores do que nós para a gente aprender com eles, mas a gente não quer aquele que tem cometido um pecado específico, a gente elege alguns pecados e a gente teve um conflito no grupo esses dias por isso, porque esse aqui está cometendo um pecado e não dá para aceitar, não. Pai, tenha misericórdia de nós. Faz-nos enxergar quem nós realmente somos, Pai. Porque aquele que diz que não peca já pecou. Nos ajude, Pai, a amar a todos, a quebrar essas barreiras que existem dentro de nós, que nós nunca falamos, mas estão lá, dizendo para nós que nós somos melhores que o outro, que nós não pecamos como o outro peca, que nós não fazemos aquilo que o outro faz, que nós não votamos naquele que o outro vota, que o bom é esse aqui. Pai, faz cair essas escamas dos nossos olhos, Pai, que nos fazem acreditar que entendemos, que temos certeza do que é melhor para nós, do que é melhor para o outro. Pai, nós não entendemos, nós precisamos confiar no Senhor e saber que o Senhor, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Nos ajude, Pai, a amar o próximo do jeito que ele é, porque o Senhor veio para o que era enfermo. O Senhor não veio para os sãos, mas o Senhor veio para os enfermos.
Nos ajude a ser esse pequeno Cristo para os enfermos. Faça sim, Pai, novamente eu peço ao Senhor, cair as escamas dos nossos olhos e que nós venhamos estar preparados, como o pastor Marcelo mencionou, que nós estejamos preparados para amar aquele que peca, aquele que erra, aquele que é diferente, aquele que, Pai, a sociedade não aceita, não vou nem falar dos cristãos, a sociedade não aceita, a sociedade rejeita. Pai, olha o grande convite que o Senhor fez, o Senhor preparou um banquete e tinha os convidados não vieram, e depois o Senhor mandou chamar aqueles que estavam fora, e alguns vieram, outros não, e a casa ainda tinha espaço, aí o Senhor mandou convidar aqueles que estavam fora dos muros da cidade, aqueles totalmente rejeitados, e se a gente for estudar de verdade, Pai, o Senhor foi chamar os leprosos, o Senhor mandou chamar os leprosos, os assassinos, aqueles que não tinham espaço dentro dos muros, Pai. E muitas vezes nós queremos chamar para o churrasco só aqueles que são iguais a nós, só aqueles que são da igreja, mas o Senhor, ali em Mateus, mandou chamar, Pai. O Senhor nos ensinou a chamar não os familiares, os amigos, mas chamar os inimigos, os pobres, aqueles que não conseguem devolver aquilo que nós estamos dando. São esses que o Senhor nos chamou, nos intimou a convidar para o nosso banquete. Por isso, Pai, essa oração eu encerro pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não nos deixe, Pai, viver nesse clubinho, nesse grupinho, nessa panelinha, achando que isso é igreja, que isso é reino. Nos ajude, Pai, a convidar para a nossa casa, para o nosso banquete, a chamar para próximo, a amar e a revelar o teu reino, aqueles que não têm nada para retribuir a nós, Pai. É isso que nós oramos nessa manhã e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. pastorzão. Obrigado. Obrigado aí pela exposição. Vamos adiante aqui, irmãos. Mais uma oração em cima desse texto de Pedro e Cornélio. Vamos orar por maior disposição para sairmos da nossa zona de conforto. Raulzinho, você pode orar? Sei que você está no movimento aí para levar o gordinho na aula. Bom Consegue orar? dia, bom dia, posso sim. Já acabei de chegar aqui em casa. Então beleza. Vamos orar, porque vocês aí já estão no projeto, né? Vocês, Ivo, Pastor Saulo, eu vi aqui que está até o Julian por aqui, né? Não sei se tem mais alguém, mas pessoas que já têm um chamado, uma ideia e já está andando em cima dessa ideia e se movimentando nessa direção de sair e sair não pouco, sair bastante da zona de conforto, atravessar fronteiras. Tiagão já fez esse movimento para cumprir o propósito de Deus. Ore para que Deus continue despertando e ele encontre essa disposição daqueles que ele chama para sair da zona de Amém. conforto. Aqui Amém. especificamente no que diz respeito a fronteiras geográficas para anunciar o evangelho. Posição para sair da zona de conforto. Amém. Amém, Jesus. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor fez. Por isso somos gratos, porque nós temos a oportunidade, Deus, de orar ao Senhor, de conhecer mais o Senhor através da oração, junto com os meus irmãos aqui. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é. Senhor, eu quero orar mesmo, de acordo com o que o Senhor tem nos direcionado aqui nessa manhã, em sair mesmo dessa zona de conforto, Senhor. Sabemos que é uma tentação imensa para nós, para a gente se acomodar, para a gente ficar ali no quentinho, quando está tudo redondo, Deus, quando a rotina já está estabelecida, quando tudo já está funcionando, né, como uma engrenagem.
isso faz com que a gente se acomode, isso faz com que a gente fique nessa zona de conforto. Mas o Senhor nos convida a sair, a dar passos de fé, a se movimentar. Então eu oro, Senhor, em nome de Jesus, a partir da minha vida, da vida da minha família, Senhor, que o Senhor continue nos empurrando mesmo, Deus, para sair da nossa terra, da nossa parentela e ir a lugares onde o Senhor vai mostrar, Deus. Então, e isso eu estendo essa oração para os meus irmãos aqui da nossa comunidade Vide, Senhor. Outros missionários também que o Senhor tem chamado, Senhor. Deus empurre mesmo para sair das bases, para sair da zona de conforto, Pai, para que o seu nome seja glorificado nas nações. E até aquele, Senhor, que está em outras nações, outros países, que não se acomode, Senhor, com a rotina, não se acomode, Senhor, naquele lugar ali de conforto, mas que eles continuem dando os passos, Deus, que o Senhor tem direcionado, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, que essa zona de conforto não seja maior do que a sua voz, que essa zona de conforto não seja maior que o seu chamado, com os desafios que o Senhor tem chamado cada um, Senhor. Então eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor movimente mesmo a nossa igreja e que outras igrejas também, Deus, participe desse movimento e não fique somente olhando ali para o seu próprio movimento na igreja local, mas que estenda, que vá para outros lugares, que alcance outros povos, outras pessoas. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Valeu demais. Valeu, Raul. Amém. 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 Para nossa próxima oração aqui, quero convidar a nossa digníssima primeira e única secretária, Fernanda. Fernanda, você pode fazer essa próxima oração? Vi o seu nome aqui, mas não sei se você está aí disponível. Se estiver, sinaliza, Fernanda. Não, talvez esteja no momento que não pode. Então vou convidar aqui. Pode ser a Leila. Bom dia, Leila. Você pode fazer essa oração? Leila? Bom dia, pastor. Posso sim. Então, essa oração é no texto ainda, né? A gente lendo o Uhum. texto de Atos, você percebe que Deus queria muito promover e ele que organizou um encontro. Ele manda um anjo conversar com Pedro, explicar a situação e fazer Pedro andar numa direção. Ele manda um anjo para Cornélio e explica a situação e manda chamar Pedro. E então eles se encontram. A gente percebe que Deus prepara encontros. E eu queria que você orasse por isso, para que a gente estivesse preparado e, de novo, sensível em perceber que Deus prepara encontros e a gente precisa estar atento. Às vezes você está ali e é aquele encontro no bebedor, e aí um papo acontece. É aquele encontro para pegar um cafezinho, é aquele encontro na espera na sala do médico, na espera em algum lugar. E se aquelas pessoas que estão ali, Deus planejou um encontro para estar com você? Você já parou para pensar nisso? Deus prepara encontros, irmãos. Então, que nós estejamos sensíveis e prontos para esse momento, para esses encontros que Deus providencia para que a gente anuncie o Evangelho. Amém. Paizinho, mais uma vez nessa manhã, nós louvamos, agradecemos, engrandecemos, bendizemos o teu precioso nome, que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda nossa adoração, Pai. Meu Deus, como nós temos lido, Senhor,
E o Senhor tem revelado tantas coisas, tantos mistérios, tantos detalhes na igreja primitiva. E que isso possa refletir no nosso coração, abrir também os nossos olhos, para que a gente possa mudar a nossa forma, como o pastor Éder compartilhou agora há pouco. A gente acha que o Senhor é quadradinho, coloca só as coisas ali no nosso meio. E muitas vezes, Senhor, o Senhor nos mostra, e eu acredito que tem sido nesses últimos tempos, o Senhor abreviando, sim, os tempos da volta do teu filho, e que nós quebremos barreiras, que os nossos olhos sejam descortinados, que a gente vá onde o Senhor quer que a gente vá, que de fato, de verdade, a gente saia da zona de conforto, assim como está lá na Mongólia Zezé, assim como estão indo agora Raulzinho e sua família, e tantos outros que já foram e vieram e vão, e que o Senhor, muitas vezes, nos envia como anjos, ou envia anjos até nós, a gente não sabe, mas que a gente quer entender, Pai, é o propósito do Senhor, onde estejamos. Eu, com o meu jeito de ser, não consigo ficar 10 minutos em um lugar sem, de repente, conhecer a pessoa que está do meu lado, e conversar, e puxar assunto. E é tão interessante, Senhor, que ali a gente realmente conhece situações e de repente a gente está com o nome da pessoa para estar orando. Nos faz ser anjos na vida das pessoas e faça com que as pessoas também sejam anjos na nossa vida, como o Senhor fez em muitas situações aqui no livro de Atos que a gente tem visto até agora. Mas Deus, em nome de Jesus, quebra barreiras, quebra correntes, quebra grilhões, quebra paradigmas, quebra preconceitos, mas que nós obedeçamos nesse tempo. O que nós precisamos é obedecer, como bem está escrito, porque obedecer é melhor do que o sacrificar, é melhor do que eu ser religioso, é o melhor do que pegar a palavra do Senhor e se defender, ao invés de ser testemunha. Deus tem misericórdia de nós. Então, Senhor, nos faz ter simpáticos e não antipáticos, e onde estivermos, Senhor, quer na fila do mercado, quer onde estivermos, que o Senhor nos revele, Senhor, como anjos mesmo para as pessoas e que os olhos sejam descortinados. E o Espírito Santo do Senhor é quem faz a obra, quem convence do pecado, do juízo e da justiça, e é encarregado para esse momento, e que nós sejamos somente os anjos, para ir disseminando onde quer que o Senhor queira. E onde quer que o Senhor nos mande, nos envie, Pai. Essa é a minha oração nessa manhã, que na minha vida, na vida dos meus irmãos e daqueles que ainda vão ouvir e ver esta reunião, entendam. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Leila. Leila, Muito é bom, muito isso aí obrigado. mesmo, Leila. Valeu. Muito bom. Irmãos, vamos ler aqui, que o trecho aqui é um pouquinho longo. Eu ia só passar a narrativa, lembrando, mas é a Bíblia, a gente precisa ler, amém? E eu não sei se você vai ler a Bíblia hoje, então essa é a oportunidade de eu ler ela com você. Então vamos lá, Atos 10, 1 a 23. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava,
se retirou. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço, por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, conectando todo tipo contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus e tendo um bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. O tema, então, da reflexão aí, para você aí registrar lá no vídeo, é Deus prepara quem envia, mas também quem recebe. Irmãos, a grande verdade aqui é que Deus conduz, então, como eu falei, Deus conduz soberanamente a missão. A missão é dele. Ele é o agente. Ele é o protagonista. E ele age preparando tanto aquele que vai ser enviado, como aquele que vai receber a mensagem. O ponto aqui, irmãos, é que Deus está dos 2 lados da missão. Atos 10 é um capítulo importante, muito decisivo aqui na história de Atos. Até aqui, o evangelho, depois da morte de Estevão, até aqui o evangelho já avançou por Jerusalém, Judéia, Samaria, mas ainda está dentro daquilo que é do contexto judeu, daquilo que é familiar para o judeu. Mas agora Deus está prestes a realizar uma mudança que até então seria histórica. O evangelho vai ser levado intencionalmente para gentios. E Lucas começa contando 2 histórias simultâneas para mostrar esse progresso que ele está mostrando no livro de Atos, como que o evangelho está espalhando. Então, aqui no capítulo 10, ele põe 2 histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. De um lado, está um homem chamado Cornélio, um gentil, mas um gentil que já está tocado por Deus, um gentil que já abandonou, talvez, a crença em outros deuses, está focado no Deus que é pregado em Israel. Do outro lado está Pedro, judeu, né, cristão, seguidor de Cristo, mas que precisa ser preparado para compreender que Deus quer alcançar os gentios, que Deus não é um Deus só de Israel, mas é um Deus de toda a terra. E aqui está, irmãos, a beleza do texto. Antes de enviar Pedro a Cornélio, Deus começa... Cornélio é um gentil, alguém para ser ganho para Cristo. Deus começa a preparar Cornélio para receber Pedro. E enquanto Deus faz isso com Cornélio, Deus também está preparando Pedro para encontrar Cornélio. Então a missão não começa quando Pedro chega a Cornélio. A missão não começa
quando Raul e Mica pisaram na Croácia, quando Tiagão pisou na Espanha. A missão não começa aí. Ela começa muito antes, irmãos, porque Deus já está trabalhando nesses locais e nesses povos e nessas gentes que Ele quer alcançar. Deus já está lá. Então, isso nos ensina algo muito importante, que na missão, Deus prepara quem envia, mas também quem recebe e também as circunstâncias do encontro. Do versículo 1 ao versículo 4, Deus está trabalhando na vida de quem vai receber. É isso. Desses versículos todos que eu li aqui, do versículo 1 ao 4, a gente percebe Deus trabalhando na vida daquele que precisava ouvir o evangelho. Cornélio é um centurião, ele cuida de um destacamento de 100 soldados, ele tem estrelinhas, né? Ele é graduado aí, ele é um soldado romano, mas ele é um gentil. Ele é, na visão do judeu, ele é um impuro. Porém, com algumas características interessantes. O texto diz que ele é piedoso. O texto diz que ele é temente a Deus. O texto diz que continuamente ele orava a Deus. Ou seja, isso mostra que Cornélio já está num processo de inclinação para Deus. Ele já está buscando a Deus. Só Cornélio não ouviu o evangelho. Cornélio não sabe nada de Cristo. Ele sabe de Deus no sentido do Pai, do Deus que Israel cultua, mas ele não sabe do evangelho, de que Deus veio até nós, não sabe sobre Cristo. Então, as suas boas obras, a sua religiosidade não era suficiente. Tudo aquilo na vida de Cornélio, que ele era temente, ajudava, buscava a Deus, orava continuamente, não era suficiente. Era só ainda uma inclinação. Ele precisava do evangelho. Então, Deus envia um anjo. Deus envia um anjo e fala com ele. Né? Então, moral da história é que antes, irmãos, de nós levarmos o evangelho, tenha certeza, Deus já está preparando aquela pessoa. Deus já está preparando aquele povo. Deus já está preparando encontros. Ele vai à frente. Talvez preparando com uma crise, como eu falei, preparando a pessoa com dúvidas existenciais, frustrações muito grandes na vida, perdas, não sei o que Deus vai usar, mas Deus está preparando. Então, para que estejam no tempo e no momento de a gente chegar com o evangelho, Deus está preparando o terreno. Então, isso deveria, irmãos, produzir em nós mais coragem, mais uma expectativa missionária. Saber que não é do nosso braço, saber que não é a gente que faz, é Deus quem faz. E que Deus está na frente. E que Deus está preparando o terreno e os corações. É só o que a gente precisa ter é fé e coragem de andar com Deus, de descobrir e embarcar com Ele naquilo que Ele já está fazendo por toda a terra. Né? E ter essa sensibilidade, como nós oramos aqui, para discernir aquilo que Deus já começou a fazer na vida, no coração de pessoas, ou de povos, ou de situações, antes que a gente chegue lá. Do versículo 9 ao versículo 16, Deus agora está preparando, os versículos introdutórios era Deus preparando aquele que precisava do evangelho. Os próximos versículos é Deus preparando aquele que tem que levar o evangelho. O mensageiro, o missionário. Deus também prepara ele. Deus está trabalhando com os preconceitos, com as barreiras, com os nãos. Né? Deus está dizendo, come, e Pedro está dizendo, nunca, eu não. Oi, como que você diz não para Deus? E ele faz isso 3 vezes, né? Ou seja, Deus está trabalhando com as dificuldades, com os preconceitos que o mensageiro, que o missionário carrega. Deus está ampliando a visão do campo missionário de Pedro. Enquanto os homens de Cornélio estão viajando na direção de Pedro, Pedro está no terraço orando. E ele tem uma visão sobrenatural. E Pedro vê o céu aberto, e o lençol, e um monte de bicharada lá, né, diferente. E Deus diz, levante-se, Pedro, mata e come. E Pedro responde, nunca.
Não, nunca comi coisa comum e imunda. Por quê? Porque Pedro é um judeu. Ele tem leis a respeito da alimentação. Ele havia sido formado dentro de uma tradição religiosa que fazia distinção entre puro e impuro, entre certos objetos, entre certas práticas, entre certas comidas e entre certas gentes. Essa era a cultura e o coração de Pedro. Mas Deus estava ensinando algo maior para Pedro. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, a visão não era sobre comida, era sobre limitações. Deus estava removendo barreiras do coração, da mente e da cultura que Pedro carregava em relação às pessoas, em relação aos gentios. E aqui também tem uma grande lição missionária para todos nós. Às vezes Deus precisa mudar o missionário antes de transformar o campo missionário. No anúncio do evangelho, irmãos, a barreira não está só no perdido. No anúncio do evangelho, a barreira não está só no perdido. O problema não estava só em Cornélio. Parte do problema estava também nas barreiras que Pedro carregava. Pedro carregava aquele tipo de dicotomia, judeus versus gentios, puro versus impuro. E isso não era um problema só de Pedro. Isso ainda também é um problema nosso na missão que a gente precisa realizar hoje, porque a gente também pode construir algumas categorias e dicotomias e barreiras desse tipo que dificultam o processo da evangelização. A gente pode ter dentro de nós noções que dizem, aqui é uma pessoa fácil de evangelizar. Ah, não, aqui é difícil. Percebe? A gente também vai criando categorias que podem nos dificultar o processo que Deus precisa remover. Pessoas que a gente julga que merece ouvir o evangelho, e tem aquelas que não merecem ouvir, né, o evangelho. Mas Deus continua dizendo, não chame impuro aquilo que Deus purificou. E fechando o raciocínio aqui, Deus trabalha então, irmãos, dos dois lados, porque a missão pertence a Ele. Ele é o protagonista. Ele já abriu o livro. Ele vai concluir a história. Ele quer e ele vai fazer. Amém? Nós frequentemente pensamos na missão assim: eu vou levar Deus para aquela pessoa. Atos 10 apresenta algo mais profundo do que isso. Deus já está com aquela pessoa de alguma maneira, ele já chegou lá, ele já está trabalhando, ele já está falando. Não é eu que vou levar. De alguma maneira, Deus já está comunicando com os povos. Atos vai dizer que ele não deixou o seu testemunho ausente dos povos e das nações. Nós não pioneiramos levando Deus para o campo. Nós apenas entramos na obra e na ação que Deus já está fazendo naquele campo. Cornélio estava orando, Pedro estava orando, e o anjo estava trabalhando. O Espírito estava dirigindo, os mensageiros estavam viajando e tudo estava convergindo para um encontro e que foi Deus quem planejou. Isso chama-se providência divina. Isso chama-se soberania divina. Deus, irmãos, controla a missão. É Ele quem envia, ele prepara quem envia, Ele prepara quem recebe, Ele prepara o mensageiro, Ele prepara o momento, Ele prepara as circunstâncias. Missão não é nós tentando fazer Deus trabalhar, mas é nós descobrindo onde Deus já está trabalhando e a gente se unindo a Ele naquilo que Ele está fazendo. Então, irmãos, Deus prepara tanto quem envia quanto quem recebe. Amém? Ele é soberano na missão. Deus abençoe a mim e a você, que sejamos sensíveis a essas verdades. Boa segunda-feira, uma boa semana a todos.